Na CPI da água, estamos aqui na Câmara Municipal de Campos, nós vamos acompanhar a coletiva ao vivo da vereadora, Cid, Bom dia novamente, oficialmente agora falando da CPI da água, sou vereadora, os que nos assistem, estou presidente da comissão, vereador Robertinho, relator, vereador Sidney, vogal da CPI. Inicialmente eu queria falar um pouco que a CPI ela é uma comissão, né, provisória que tem o objetivo de realizar um trabalho investigativo para apurar alguma situação irregular que tenha ocorrido. No caso dos nossos trabalhos com a CPI da água, o nosso objetivo é apurar como se deu o processo de contaminação da água nos últimos tempos, com aquele vazamento de óleo da empresa industrial. E a gente já tem feito diligências para acompanhar a limpeza do rio que abastece a estação de tratamento de água, da Pureza. A gente já tem feito diligências para saber, para acompanhar esse processo de tratamento da água. Nós também queremos aprofundar um pouco mais na questão do abastecimento da água, porque não é só na captação, mas a gente vê também que o problema de fornecimento da água, tanto no sentido de faltar água, quanto no sentido da qualidade da água que chega nas nossas casas, é um sistema que está falho e a gente não tem respostas, né? Eu acredito que se o SAI, que é a autarquia responsável por gerir o processo de captação, tratamento e fornecimento da água, fosse um pouco mais transparente, talvez não precisaria, né, da gente ter criado a comissão. Também, por parte do próprio governo municipal, a gente vê condutas, como nós vimos nesse último evento de contaminação da água, de orientar mal a população. Simplesmente dizer, joguem a água fora. Aí o povo vai, joga a água fora. 2.000 litros de água, 1.000 litros de água, 500 litros de água, não sabem sequer quantos litros de água foram desperdiçados nesse processo. As pessoas jogam a água fora e quando a gente volta lá, a água ainda está suja. E depois a conta de água chega em casa, e quem vai pagar essa conta? A pessoa teve uma autorização, quase uma ordem, né? Não foi nem uma autorização, foi praticamente uma ordem que o prefeito deu para as pessoas eliminarem água. O prefeito está dizendo, elimina essa água, que essa água não está própria para o consumo. O que você vai fazer? Vai jogar a água fora. E depois, quem vai pagar a conta? E aí criam entraves aí para as pessoas conseguirem receber. Então, a gente precisa também apurar melhor como que são os critérios de como que eles trabalham, planejam essa tomada de decisão. As tomadas de decisão do SAI, elas são lentas, ou pelo menos a publicidade delas é lenta, e muitas vezes elas não orientam o consumidor da forma correta. A gente está tratando de um bem, do nosso maior bem, né? Que é a água, que é saúde, é desenvolvimento econômico, tem muitas outras questões que envolvem a questão da água, e ela tem sido negligenciada. Com relação à captação, nós também iremos fazer cobranças, já começamos a fazer, né, as cobranças para que a captação do Rio Tanque seja realizada de forma mais rápida. O prefeito prometeu que iria fazer, na verdade o acordo com a Vale é para 2026, porém ele disse no ano passado que a Vale aceitou concluir as obras em 2024 e que elas seriam iniciadas em 2023, que é o ano que a gente já está encerrando. Nós podemos perceber, de vez em quando eu passo lá, já fiz diligência na rota, né, dessa nova ETA,
e não há nenhuma obra acontecendo. A Vale realmente já foi lá, já fez alguns estudos da água, né, sondagens, mas ainda a obra não está acontecendo. Teve autorização recente do CODEMA para o início das obras, então ela só deve iniciar mesmo em 2024. Então, o objetivo da CPI é esse, a gente aprofundar mais e buscar identificar as causas e propor medidas que sejam eficientes aí para contribuir para uma melhor qualidade da água e melhor qualidade de vida do cidadão itabirano, e também procurar aí oferecer melhor condição de participação popular nos problemas da nossa cidade. Então, o processo de criação da CPI. A CPI ela já foi criada, ela é criada a partir do requerimento de no mínimo 6 vereadores, e ela é estabelecida por portaria pelo presidente da casa. Então, essa portaria já foi publicada, eu não tenho uma data aqui. 2 de dezembro? Foi publicada. Ela já está instalada desde 2 de dezembro, e nós somos os componentes oficiais, Luciano, vereador Diguerê e Neidson são os suplentes da comissão. Rose, você colocou aí duas coisas. Eu queria primeiro voltar um pouco, onde tudo começou com essa questão da poluição lá. Segundo o próprio SAI, segundo o próprio prefeito, na sexta-feira tomou conhecimento. Só depois que houve uma grande corrida aos supermercados, depois que a imprensa pressionou, no domingo, por volta de meio-dia, é que saiu a primeira nota do SAI. Então, primeiro, houve uma falta de transparência, tentaram esconder a coisa, a meu ver. Eu queria que você falasse sobre isso, porque eu acho que a comunicação, pelo menos a comunicação, não foi a devida. Principalmente, não geraria tanto pânico igual como gerou naquele domingo. Sim. Isso colocado, eu queria que você falasse sobre isso, vocês, né? Sim. Sobre isso, sobre essa questão da falta de transparência do SAI, da prefeitura com a comunicação. Você vê toda hora o prefeito aparecendo na rede social, toda hora você vê. Outro dia publicou um livro sobre a memória aí de uma banda. Eu acho que da banda tem 3 fotos, do prefeito tem 8. O que eu quero dizer? A comunicação, quando é com o prefeito, é muito eficiente, mas quando é para a sociedade, a meu ver, ela atrapalha. Eu queria que você falasse sobre isso. E segundo, eu ainda não entendi, eu quero saber se a CPI vai aprofundar nisso. Como é que foi essa contaminação com óleo? Que também eles demoraram demais a descobrir que alguém jogou 400 litros de óleo queimado num lote e misteriosamente essa água foi contaminada, enganou todos os sistemas de tratamento, enganou inclusive o operador da ETA e conseguiu chegar nas casas. Eu queria que você falasse sobre esses 2 pontos. Primeiro, lá no início, e depois, eu achei que demorou demais. Em outras palavras, ficou meio estranho, eu não consegui entender ainda se realmente aquela empresa é a responsável pela contaminação da água, se vocês estão olhando isso. Bom, vou deixar também aberto aqui para os Robertinho e para o Sidney colocarem a opinião deles. Eu concordo, inclusive eu também com relação à falta de transparência, inclusive eu fiz comunicados, hoje a gente faz comunicados aqui com os secretários por WhatsApp, que é considerado uma comunicação oficial. Algum pedido que tem que ser atendido de uma outra forma, a gente encaminha através de ofício, mas o WhatsApp é considerada uma comunicação oficial e a gente utiliza bastante esse meio porque é mais rápido, né? Então, eu mesmo fiz questionamentos para a Karina. Ela demorou também para me responder. Eu acho que ela só começou a me responder quando eu comecei a postar nas redes sociais, e aí o pessoal deve ter printado e mandado para ela. E, assim, o SAI, ele peca muito, né? Desde sempre. Às vezes, até numa interrupção do fornecimento da água no final de semana, a pessoa só sabe na hora que a água acaba, porque a forma como usa para fazer essa comunicação, ela não é eficiente. Nós tivemos lá no SAI e nós estamos conhecendo os processos que o SAI realiza. Nós tivemos na ETA, né, na ETA da Pureza. Eu fui com o Sidney na primeira visita, depois voltamos eu e o Robertinho, e a gente está conhecendo os processos. E a partir daí a gente tem visto que algumas análises
elas não são realizadas para identificar exatamente qual tipo de material que está na água. Então, eles têm um protocolo que eles conseguem identificar determinadas substâncias, mas eles não conseguem identificar todas. Inclusive então, o óleo que passou. Inclusive o óleo. E, bom dia. A gente pode perceber também que o sistema ele é muito precário, é muito ferrugem na tubulação, os próprios funcionários, servidores, eles falam que eles sabem o que tem que ser feito, mas eles não têm suporte para fazer. A ETA, nós até questionamos, né, doutora, se tem uma ETA modelo em Minas ou no país para a gente estar... Falou assim, não, na verdade, o que tem que ser feito é manutenção, que isso aqui foi muitos anos que foi feito e está precário mesmo. Nós vimos coisa absurda lá. É coisa que eles não querem colocar o terror na população, né, Sim. doutor? Mas se aprofundar, quando a gente vai montar um comércio, por exemplo, vamos supor qualquer um de nós cidadão aqui e colocar um açougue, inaugurar uma padaria, vai vigilância sanitária, vai todos os órgãos competentes para manter o produto higienizado de qualidade. A água, gente, que é o produto que a gente consome todos os dias, é importante demais para a nossa vida, a água não está tendo esse controle de qualidade. Nós vimos barata na água que vem para nós. Essa água já tratada... No último tanque da distribuição, não tem uma tela, não tem nada. Roberto, significa que a ETA está sucateada? Sucateada. Roberto, você colocou muito bem. Eu lembro que eu fui administrador de Poema e nós chegamos à conclusão que tinha que trocar toda a tubulação do distrito e trocamos a ETA, construímos uma nova ETA, porque a água de lá, que era distribuída, não podia mais garantir a qualidade. Você quer dizer, em outras palavras, você está dizendo que nós estamos correndo esse risco, tem que substituir a ETA por isso, vamos dizer assim, ou pelo menos equipamentos? Pelo menos equipamento. Porque lá, a mão de obra, gente, é excelente. Funcionário de 30 anos de carreira, trabalhando assim, não. Inclusive, o pessoal barraram a gente. O pessoal do executivo falou que quando a gente for fazer esse tipo de visita, tem que ligar para eles acompanharem. Como que você vai fazer uma investigação, você vai chamar o policial, vai pular na sua casa às 6 horas da manhã e vai ligar para o bandido? Então, a gente queria justamente pegar essas informações. Nós chegamos lá, vimos situação precária, mas a gente está sentindo uma obstrução no nosso trabalho. Isso aí, eles não querem que a gente passe transparência para a população. E também não tem vigilância, né? Um ponto muito importante é que não tem vigilância lá na ETA, não tem uma guarita, não tem uma portaria. Se alguém pôr veneno lá, corre esse veneno vir, vamos dizer assim? Corre. Com certeza. Porque veio o óleo. É muito sério. Na verdade, são só 2 operadores. Não é a especulação imobiliária que está interessada no território e quer que tire essa estação de tratamento? Eu creio que não. Não, acho que não chega nisso não. Na verdade, o que acontece? A questão da água, a gente já vem acompanhando, igual eu falei, no próprio discurso aqui na Câmara, da água chegando turva, suja, nas caixas d'água, já tem um bom tempo que a gente está acompanhando isso. E a falta d'água em alguns bairros, que é a questão, né, de não ainda conseguir fazer essa nova rede, né, lá do Rio Tanque. Então, quando a gente decidiu ir lá na Pureza para fazer uma visita, a primeira coisa que a gente chegou lá, já achou 2 caminhões, né? Como é que é o nome da empresa? SOS Carros, lá para fazer o restante da limpeza. Então a gente pôde acompanhar de perto todo o técnico falando, né, com o pessoal do SAI, a gente foi acompanhando junto, eles colocaram algumas barreiras de proteção, aí ele mostrou a área toda lá atrás, de onde vem a água, mostrando que ainda tinha muito óleo, né, na vegetação, na parte de baixo. Eles iam roçar tudo, entrar com a roçadeira lá, tirar todo esse material, colocar numa área e fazer todo esse tratamento e colocar algumas proteções, mas isso também não impedia que a água também pudesse passar por cima e passar para onde veio o tratamento. E aí a gente conhecendo também todo o equipamento, a gente viu que o tempo de uso já passou. Então, assim, os azulejos que ficam dentro dos tanques, alguns já soltos, a própria barata, o espaço em si, por ser um tratamento de água, até mesmo na entrada lá, né, não tem uma guarita, são só 2 operadores.
pelo tamanho da ETA, eu acho que poderia ser mais operadores, para cada um poder especificar melhor. Ó, tá chegando a água, ela tá saindo, né? Passar todo o processo para estar acompanhando e fiscalizando. Então a gente tem vários problemas. A gente tem problema que o local lá tem usuários da população, usa a cachoeira ao lado. Então os próprios caras já falaram que já foi assaltado, já entraram lá dentro. Então a gente vê que o acesso é muito fácil. Então, do mesmo jeito que o óleo chegou, poderia chegar qualquer outra coisa. Então essa foi a nossa preocupação maior. Primeira coisa, segurança. Tem? Não tem. Tem câmara? Não tem. Como é que funciona esse processo? Como é que a gente vai tomar essa água, né, com segurança? Então, todos esses pontos foram observados. Inclusive, agora aconteceu de novo, né? Não tinha nem 15 dias que a gente foi lá, a questão dos peixes mortos. Então, isso preocupa muito, porque aí o Itaberana já está recebendo pouca água, quando recebe, já está recebendo água suja, e aí vem dois fatores que aí fica pior ainda. Receber a água contaminada, que foi aquele problema do final de semana, e agora a gente sem saber o que realmente aconteceu com os peixes. Então, tudo isso. E o pior de tudo, que o Itabirana está sendo lesado o tempo todo, porque agora o prefeito vem com uma promoção, falando para procurar o SAI, mas esse desconto ele tinha que ser feito natural. Quais são os bairros que recebem a água do ETA Pureza? São 52 bairros. Então, esses 52 bairros, a próxima conta não irão pagar. Ah, não, favor procurar um desconto, vai pagar só o esgoto. Não, eles falam, não, vai lá, leva 3 comprovantes de sei o quê, 3 comprovantes de limpeza de caixa d'água. E aí dificultou. Aí é um marketing que realmente para a população não chega, só chega o marketing. Então é isso que a gente quer. A gente quer que a população seja beneficiada sim, receba uma água de qualidade sim, e para isso a gente não vai medir esforços para estar acompanhando todos os processos. E olha, pode terminar, e olha que a gente só chegou na pureza ainda. A gente ainda não foi nos outros tratamentos, tem muita coisa ainda para ser investigado, e a gente não vai medir esforço para estar chegando. É sobre isso que eu já ia falar. Eu queria voltar na pergunta que eu fiz para a Rosa, até onde essa CPI vai, se vai chegar realmente, primeiro nessa origem, que eu ainda não engoli aquela questão da poluição com a empresa, aquela empresa que levou 11 mil reais de multa foi realmente poluída, aí vocês estão aprofundando aí nessa outra questão. Eu queria voltar nessa questão, essa CPI também vai chegar nesse ponto, e eu colocarei mais duas coisas. O primeiro passo que a Karina fez, junto ao Marco Antônio, foi tirar a ARSAI, que a gente conhece, e colocar uma outra... Arisp, né? Para poder regular e para poder garantir essa... Se vocês vão olhar por que houve esse processo também. E por último, até nessa última edição do jornal, eu fiz, daí eu prometo que eu não vou fazer uma pergunta para deixar para os colegas. Eu fiz até uma coluna na edição desse mês falando sobre a água e a democratização da distribuição da água, que eu acho que o SAI também falha na distribuição democrática da água. Os bairros mais ricos sempre recebem água e o pobre mesmo. E isso era possível ser feito, a meu ver, com as manobras de registro e do próprio anel hidráulico. Então, é 3 coisas que eu queria que vocês comentassem. Ô, Valério, a gente vai estar procurando aprofundar nessa questão da contaminação. Pedimos já para o presidente para contratar uma empresa para fazer a análise paralela, porque a gente vê que o SAI também não tem divulgado os resultados das análises, né? A da contaminação dos peixes, pelo menos, não foi divulgada. Eles fazem a análise lá dentro mesmo do SAI, então a gente precisa contratar uma outra empresa para fazer essa análise. Ah, vai ter como fazer agora que já está limpo? Vai, porque lá não está totalmente limpo. Alguma coisa ainda tem lá, a gente passando lá, a gente vê ainda que tem uma película de óleo na represa, então é porque ainda existe um material. E sem contar que o material que foi jogado dentro da represa para absorver o óleo, ele demora um tempo, eles disseram, né, a empresa diz que fica lá um tempo, mas eles já tiraram. Eles não deixaram esse material lá, então ainda ficou. Pode não ser toda essa película que está em cima, mas eu acredito que no fundo do rio ainda tem uma substância contaminada, e se alguém entrar, passar, andar, isso vai se movendo e corre o risco para vir para a estação, né?
Essa CPI tem quanto tempo, aproximadamente? A duração Ela pode dela é ser prorrogada? 90 dias e pode ser prorrogada por mais 90. Nós colocamos um prazo, suspende no recesso. Suspende no recesso. Mas a gente ainda tem umas ações para fazer mesmo durante o recesso. Vocês pretendem ouvir? Quando está previsto o resultado dessa análise paralela? Pois é, depende da contratação. O processo está em andamento aqui na Câmara para contratar essa empresa para ela vir. Sim. Porque, na verdade, a gente hoje está precisando do SAI, para que eles mandem o relatório deles. A gente ainda não tem essa empresa. Então, é isso que está dificultando. Porque, às vezes, a gente pega um morador, manda mensagem, chegou uma água turva aqui, papá. Aí eu vou pegar essa água e eu tenho uma empresa aqui na Câmara. Faz a análise para a gente. Por quê? Por que a gente reclama e essa água nunca chega limpa? O que está acontecendo com o sistema? Aí eles estão questionando, a tubulação antiga. Mas peraí, mas todo dia vai chegar? E o prejuízo que essas pessoas estão tomando com as roupas sujas? A própria Rose já foi lavar a roupa. Mas vocês têm uma previsão de até quando vão esperar para contratar essa empresa? A gente está pedindo aqui, foi pedido aqui na Câmara para fazer um processo com maior emergência, né, para dispensar os procedimentos licitatórios, então, para encontrar esse caminho mais rápido e principalmente para encontrar a própria empresa, né. Então, esse processo que é um processo operacional aqui, administrativo, a gente não tem muito controle dele, mas é uma boa pergunta, né, para a gente pedir para eles uma previsão, senão o óleo acaba lá. Vocês pretendem ouvir apenas as pessoas públicas ligadas ao SAI, ao governo, por exemplo? Ou vai ouvir também a comunidade, pessoas que foram prejudicadas? Vamos ouvir as comunidades, já estamos pegando nomes de pessoas, né? Então, o procedimento é o seguinte, deixa eu colocar aqui. A gente pretende oficiar a empresa SOS Carlos para que ela nos mande o laudo dos trabalhos que foram realizados lá na estação. Segundo eles, na conversa, eles já informaram que a prestação de serviço deles já está concluída, então essa empresa ela já está sendo oficiada. A própria Arisbe também, porque ela fez uma vistoria recentemente, esteve aí fazendo uma fiscalização, então a gente precisa desse relatório. Nós pretendemos ouvir a presidente do SAI, porque a presidente do SAI, a gente esteve lá na última vez, por exemplo, já era um trabalho que era extra o trabalho da CPI, porque a CPI ela tem um limite, né, de atuação. Então, não é todos os problemas que vão acontecer que a CPI vai dar conta deles, mas a gente vai participando, porque um pode ter relação com o outro. Então, a gente percebe que ela não aparece, ela não está lá, a polícia está lá e a presidente não está lá. Então, da última vez, a empresa de emergência química estava lá, a polícia ambiental estava lá e a presidente do SAI não estava lá, tinha uma técnica acompanhando os trabalhos. Por aí a gente vê que não está sendo, né, talvez não esteja sendo dada a importância que deveria ser dada. Da presidente, porque eu insisto nessa questão da contaminação, porque há uma suspeita, assim, preservando as fontes, que a contaminação foi gerada justamente por uma empresa que prestava serviço de limpeza e, felizmente, essa empresa só prestou serviço de limpeza lá na Pureza, porque ela estava prevista fazer outras captações, só que quando ela poluiu lá, aí tentaram acabar com isso e sumir com isso. Isso, eu estou te falando aqui de coisas em off que a gente recebe, que há uma suspeita de a própria empresa... Vocês já chegaram a algum ponto nesse sentido? Mas, pelo que eu estou acompanhando, o óleo ele deixa um rastro, né? E ele deixou o rastro saindo da empresa lá do distrito. Mas pelo que chegou para mim, é que existia uma empresa dando uma limpeza na Pureza, e essa empresa houve um erro de procedimento, e que esse procedimento é que contaminou, e isso foi abafado. Chegou esse processo? Não, esse fato aí é fato novo para nós. Pode ser que a estação não tenha tido os meios de controle para que esse óleo não chegasse na nossa casa. Isso a gente perguntou lá. Mas como? Ninguém viu. Se na torneira está dando para ver, como que aí dentro, né? A água fica depositada lá. E a água não viu. O óleo era para ter subido, né? De alguma forma. Eles não conseguem explicar isso. Mas apesar de já terem responsabilizado a empresa e dito tudo que era exclusivamente culpa da empresa,
existe processo, os operadores estão respondendo processo administrativo. Então, se eles estão respondendo processo administrativo, isso nós soubemos internamente, quer dizer também que eles não descartaram a possibilidade de ter uma falha lá dentro. Ou então estão vitimando eles para bode expiatório. Eu queria perguntar o seguinte: a situação da água, existem outros problemas e um deles é a situação do rebaixamento do lençol freático, que obriga o SAI a furar o poço mais fundo e a água ficar mais cara. Vocês vão analisar também se está tudo certo, se a Vale abaixou demais o lençol freático, tem uma outorga que a Vale cede para o SAI, vocês vão analisar essa situação de captação total? Ou vai ser só questão da contaminação? Não, a captação, a que a gente está acompanhando e fazendo a cobrança é a captação do Rio Tanque, né? Então, ali, os órgãos, a gente não tem condição técnica de fazer essa análise de... Os postos aqui do Pará, né, eles foram muito... Aí tem, mas a gente vai fazer também, está aqui anotado, para a gente, vai ter um momento próprio, que são etapas, né, gente? Então, também está na nossa programação aqui de acionar a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, porque tem problemas aí que são problemas ambientais. Então, o órgão específico, né, o órgão próprio, que é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, ela deve participar conosco, inclusive para a gente conhecer todas essas outorgas para ver se está certo, para ver se está certinho aqui as licenças da estação de tratamento de água. Eu, particularmente, acredito que, da situação que eu vi lá da Pureza, e sabendo que ela está ali muito próxima do distrito industrial, e que paralelo ali, logo do lado dela, passa o emissário de esgoto, e que há esse problema do esgoto cair dentro do rio e a água ficar suja de esgoto. Já aconteceu, né, que o próprio cara falou. Já aconteceu, e vendo lá a forma como ela está, muito velha mesmo, ok, que tem muito cloro, tem muito produto que realmente é corrosivo, mas não é só a estrutura dos equipamentos em si, a estrutura da ETA como um todo, assim, ela não é muito legal. Então, eu acredito que, como a captação do Rio Tanque vai gerar uma ETA com a capacidade muito superior de fornecimento de água, né, e ainda tem um anel hidráulico, talvez para médio e longo prazo a solução seria desativar mesmo a estação da Pureza. Não mexer, porque tem água contaminada, o distrito industrial vai continuar, não tem controle disso, de se uma empresa vai ter ou não um problema. O esgoto, você não tem controle se vai entupir ou não. Então, ali, aquela estação, ela já está muito vulnerável. Se a gente tiver uma estação nova, com a capacidade dobrada de fornecimento de água, a gente não vai ter problema de água. Então, a gente vai ter uma estação novinha, com um anel hidráulico, fazendo a distribuição da água de forma democrática para todos os bairros da cidade. Você, além do óleo, você acredita que existem outras substâncias, como chorume? Você acabou de citar a questão do esgoto, né? Pergunto isso porque alguns moradores denunciaram mau cheiro. O óleo provoca, exala esse mau cheiro. Sim. Se existe outras substâncias, outros poluentes. Por exemplo, o esgoto, você disse agora há pouco. Tem uma rede próxima lá, né? Tem. O óleo não transmite esse odor para os moradores. Tem mais coisa, não é só o óleo. Eu acredito que pode haver, sim, um problema lá no tratamento da água, mas eu acredito também que pode haver um problema no trajeto, nas manutenções que são realizadas, né? Talvez em alguma eventual manutenção que o SAI está realizando em algum lugar, pode misturar, né? Terra mesmo, e essa água vem, ela vem lá do Barreiro, lá de cima, né? Descendo ali. Então, assim, tem várias casas, várias comunidades. Claro que algumas têm fossas e tudo, mas pode ser alguma coisa que o SAI não consegue acompanhar de perto. Vocês descartam alguma participação da mineradora nesse processo aí, em termos de, nesse processo, porque o SAI tem um contrato que obriga a mineradora a colocar água na rede, mas essa água tem que ser tratada pelo SAI. Vocês estão olhando essa parte, se existe, porque essa água ainda, enquanto não vem do tanque, é a que a Vale coloca. Pode ter sido essa água que o SAI coloca que a Vale coloca na rede?
Não, nesse aspecto da contaminação em si, Não. não vejo participação da Vale, pelo menos não apareceu nenhum indício aqui que levasse a gente a pensar que a Vale é responsável. Eu, particularmente, acho que a Vale é responsável pela geração de água e que a cobrança sobre ela da construção, eu sempre insisti na captação do Rio Tanque, que a cobrança sobre ela para construir outra estação de água já devia estar sendo feita há muito tempo. Essa estação já devia estar construída. É antiga, né? Não é coisa nova isso, não. Isso é antigo. Então, a Vale já deveria ter construído, mas os governos preferem fazer outros acordos com a Vale para trocar, né? Deixa a construção da ETA para depois. A Vale está colocando não sei quantos mil litros por segundo na rede para sair, tratar e colocar. A Vale pode ter colocado uma água que não tem qualidade e que isso não foi detectado lá na estação e voltando a insistir na pode ser que em algum momento isso aconteça, mas nesse caso específico não apareceu nenhum indício de que isso tenha ocorrido, não. A princípio é a contaminação do óleo mesmo, foi o que eles mostraram. O fato é aquele, né? O desdobramento do fato, a condução de tratamento do assunto, que para a gente não ficou da melhor forma, não ficou da forma adequada, e se o consumidor está sendo responsabilizado com a conta que ele paga, com a água que ele comprou, com a caixa d'água que ele teve que lavar, com o pânico que lhe foi causado, o poder público também tem a sua parcela de responsabilidade. Então, por enquanto, a gente só viu a responsabilidade da empresa contaminante, né, com multa, fechamento e tal, do consumidor, mas e aí? E o SAI? Ele não tem nenhuma responsabilidade. Você tem resultado do fechamento da ETA Pureza? A CPI, ela não determina o que vai ser feito, né? Mas pode propor medidas. Uma das medidas propostas pode ser esta, mas se a gente fechar a Pureza sem ter outra estação, a gente vai ficar sem água, né? Então, mas a gente pode propor que a longo prazo, logo após a construção da ETA lá do Pousada, né? Ela vai ser construída no antigo Pousadas. A caixa d'água não falou. Se você detectar graves problemas, o próprio Ministério Público vai ficar de olho, tem que paralisar esse fornecimento de água por meio da ETA Pureza. O Ministério Público deveria ter movido, né? Mas a gente vai apontar elementos para o Ministério Público, né? Mas eu acredito que a estrutura da ETA, do jeito que ela está lá, ela precisa ser aperfeiçoada. E ela precisa ser aperfeiçoada, talvez na quantidade de produto, no tipo de análise que é realizada lá, mas não vejo que também vai se determinar o fechamento da ETA. Até porque a gente vai causar mais problema do que solução, fechando. Mas determinar que sejam realizados outros processos de análise, que sejam realizadas outras melhorias, até de registro, porque lá, de uma represa para outra, tem uma delas que não tem nem um isolamento, nem um registro. Se o material chegar, se o material contaminado chegar, ele desce para a estação. Então, se tivesse um registro, um isolamento, evitaria que essa água contaminada chegasse na estação e estaria protegido. Então, é muito arcaico. É muito arcaico o sistema. A gente vai também estar aqui anotado a visitas a outras estações de tratamento de água, para que a gente possa perceber se o que a gente está falando, nós não somos técnicos, né, gente? Então, se o que a gente está falando, baseado na nossa percepção e nos estudos que a gente realizou até agora, se é realmente condizente com o que está acontecendo em cidades que já estão mais modernizadas. E o retorno porque assim, a cidade tem um SAI estabelecido, tem renda, e onde que vai ser? Como é que fica esse recurso que o SAI arrecada? Não investe? Onde que vai esse lucro? Como é que é? Isso aí a gente tinha que fazer outra CPI, né? Teria que fazer outra CPI, né? A gente deixa do SAI. A gente pede à população que não deixe de denunciar. A gente já tem recebido diversas denúncias, mas é muito importante que a população continue mandando fotos, né, de água suja, se sentir mau cheiro, qualquer procedimento, né, indiferente da água com qualidade, que mande para a gente, para que a gente possa também atuar, porque
a gente às vezes está num bairro, mas o outro bairro está tendo problema. Então a gente vê que às vezes um bairro está faltando água, o outro está chegando lama, o outro está chegando limpo, e aí está tendo toda essa confusão aí. Então a gente pede que a população também continue denunciando para que a gente possa agir da forma correta, para a gente traga o resultado mais rápido possível também para a população. O TAC, esse último que foi assinado, que obriga a Vale a construir essa nova captação, 30 milhões de dólares, ele só surgiu devido ao Ministério Público, através da doutora Juliana, conseguir provar que a Vale estava pondo água que não tinha como ser tratada, estava com metais pesados vindo para a gente. Então, aí obrigou a Vale a construir. Vocês têm feito algum contato com a doutora Juliana? Porque ela fez um trabalho louvável nessa investigação na época para comprovar a culpa da Vale. Diga-se de passagem, não é fácil você comprovar uma coisa dessa. Sim. Vocês têm feito algum contato com a doutora Juliana ou pretende fazer com o Ministério Público nesse sentido? A gente tem que envolver as outras autoridades, né? A nossa CPI ela foi instalada dia 2 de dezembro e a gente precisa envolver a polícia, porque essas dificuldades que a gente encontra de acesso, às vezes, de repente a gente vai precisar de força policial para entrar, a gente vai acionar também o Ministério Público. Nós precisamos nos municiar mais um pouco de informações e ter uma percepção maior a gente tem um plano de trabalho aqui elaborado, mas à medida que a gente vai fazendo uma visita, à medida que a gente vai ouvindo alguém, a gente pode até mudando a nossa percepção com relação ao encaminhamento, né? Então nós precisamos, o Ministério Público vai ser sim acionado, mas no tempo correto, porque é um trabalho também que a Câmara precisa, não por vaidade, mas precisa mostrar o protagonismo dela e o poder de fazer as próprias investigações, de tirar as próprias conclusões, e o Ministério Público vai atuar no tempo certo, depois, que é até para ele estar isento, né, de ânimo, esteja com isenção, no termo jurídico que a gente usa, para dizer que ele tem isenção de ânimo para depois dar continuidade numa denúncia que a gente mandar para lá. Então, a gente vai participar aqui, formar o nosso convencimento, fazer um relatório, esperamos que o nosso relatório seja aprovado ali no plenário, e enviar para o Ministério Público para tomar as medidas que forem cabíveis, né, e responsabilizar os culpados e fazer os outros termos, né, de ajustes de conduta que forem necessários, mas nós vamos sim estreitar o laço aí. O Ministério Público está sempre à disposição do Legislativo, assim como a gente está à disposição deles, e a doutora Juliana é muito acessível, e com certeza se a gente precisar de algum oficiá-la para mandar alguma documentação, a gente vai fazer isso.